Amém. Irmãos, então hoje nós retomamos, o estudo de Efésios. Vamos hoje terminar o capítulo 1, então. Lembra que nós começamos na semana retrasada o nosso estudo em Efésios, e já mencionei naquela semana, e gostaria de mencionar hoje de novo o que John Stott declarou a respeito da carta aos Efésios. A carta aos Efésios é um resumo muito bem elaborado das boas novas do cristianismo e de suas implicações. Ninguém pode lê-la sem ser compelido a adorar a Deus e ser desafiado a melhorar a sua vida cristã. Amém? Que assim seja nas nossas vidas. Então nós vimos na primeira parte do capítulo 1, dos versos 1 a 13, ou melhor, a 14, dos versos 1 a 14, nós vimos que Paulo fala das riquezas, ele nos traz a memória, a memória dos Efésios, não só dos Efésios, mas Paulo orientou que essa carta fosse lida também ali para as outras igrejas da região. Traz à nossa mente as bênçãos que os crentes fiéis em Jesus têm. Verso 1, já do capítulo 1, diz que Paulo está escrevendo aos crentes que são fiéis, aos santos e fiéis em Cristo. Verso 4 diz que esses são escolhidos nele. Verso 6 diz que eles recebem ou receberam a graça nele, e temos a redenção nele, o verso 7. São feitos herança nele, o verso 11, e são selados pelo Espírito Santo, o verso 13. Vamos agora então terminar esse capítulo, vamos ler dos versos 15 a 23, e que o Senhor nos abençoe na leitura e na reflexão da sua palavra. Por essa razão, verso 15 do capítulo 1, por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixam de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstâncias. Amém? Uau! Então nós já sabemos das riquezas que nós temos. Eu quero já começar com uma pergunta. Do que adianta uma pessoa receber riquezas incontáveis e não saber que as tem? Ou viver de maneira como se não tivesse? A mesma coisa se aplica para as nossas vidas espirituais. Nós temos riquezas incontáveis, imensuráveis, impagáveis em Cristo Jesus. Mas muitas pessoas parece que ainda não sabem que as têm. Às vezes nós oramos até inconscientemente, pedindo por coisas que nós já temos. Nós oramos por bênçãos. Nós já somos abençoados, irmãos. Nós já somos plenamente abençoados. Nós oramos por coisas que não era para orar, não no sentido de pedir, mas nós teríamos que orar em agradecimento, em louvor ao Senhor, porque nós já temos.
Nós ignoramos o fato de que já somos abençoados em Cristo Jesus. Além disso, notem aqui que do verso 15 ao verso 23, Paulo está orando pelos crentes. É uma oração de ação de graças que Paulo faz aos crentes. E não existe aqui sequer uma menção de bênçãos materiais ou de coisas materiais nessa oração. Existe aqui uma transição do texto. Paulo, dos versos 1 a 13, dos versos 1 a 14, fala das bênçãos que temos em Cristo. E o verso 15, ele começa, por essa razão, então Paulo, ele está dizendo, em outras palavras, irmãos, vocês já são abençoados. Vocês são eleitos, vocês são escolhidos, vocês são selados, vocês são filhos, adotados, remidos pelo Cordeiro. Por essa razão, eu dou graças a Deus pela vida de vocês. E mais ainda, vou falar um pouco mais sobre o poder de Deus que atua em tudo e em todos. Essa é a oração de Paulo. Paulo começa a oração louvando a Deus, nos versos 15 e 16, pela fé e pelo amor dos efésios. Ele não apenas fala da fé no momento da conversão desses crentes, mas ele fala da fé posta em prática. Vida cristã. Esse tipo de oração não aparece só aqui. Esse tipo de oração Paulo faz também aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 1 e 2, ele diz: sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, diante de nosso Deus e Pai, lembramo-nos constantemente da vossa fé atuante, do vosso amor prestativo e da vossa esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo ora também da mesma forma pelos filipenses. Filipenses capítulo 1, versos 3 e 4. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre súplicas por vós, em todas as minhas orações, com alegria. E não somente aqui, temos também outros textos, que eu não vou nem mencionar, senão a gente vai até meia-noite. Agora eu quero fazer outras três perguntas. Será que alguém já orou assim por nós? Será que alguém já orou por mim, por você, dando graças a Deus pela fé que nós temos e pelo amor que nós temos uns pelos outros? Será que alguém já orou agradecido pela nossa fé? Ou pelo amor que nós temos? Será que somos reconhecidos pela fé que temos no nosso Senhor e Salvador Jesus? Nós precisamos refletir sobre essas coisas, irmãos. E o verso 17 então diz: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Irmãos, uma coisa é saber a respeito de Deus, outra coisa é conhecer a Deus. Uma coisa é você saber que Deus existe, outra coisa é conhecer o Deus eterno. Uma coisa é ouvir falar de Jesus, outra coisa é ter relacionamento com Ele. Uma coisa é ouvir falar da cruz, outra coisa é você se enxergar crucificado com Cristo nela. Existe uma grande diferença. Por isso que Paulo fala aqui da Trindade na sua oração. Ele pede a Deus, o glorioso Pai, que através de Cristo, que é o nosso mediador, que nos dê pelo Espírito a sabedoria que tanto precisamos.
ele pede em nome da Trindade, que o Deus o Pai, através do Filho, nos dê o espírito de sabedoria. E é disso que nós precisamos, espírito de sabedoria. Paulo pede para que a igreja possa aprofundar-se mais no conhecimento das verdades eternas. E para que isso aconteça na igreja, existem algumas condições, eu quero citar aqui só 3. Primeiro, é necessário ter um povo que pense. Ao contrário do que muitos pensam, crente não é burro não, senhor. E não tem que ser burro. Na verdade, crente é gente inteligente. Crente é gente inteligente. Nós vivemos pela fé, mas nós estudamos a palavra do Senhor. Nós conhecemos a palavra do Senhor. Segunda coisa, é necessário possuir um ministério que ensine. Isso eu estou falando para a igreja. Nós precisamos desenvolver ensinamento. E quando eu falo ensinamento, eu não estou falando só dos pastores que aqui pregam e dos professores de escola bíblica dominical. A igreja começa lá na sua casa. Começa com nossos filhos. Começa com aqueles que estão à nossa volta, que não são crentes. Nós precisamos ensiná-los. E aqueles que são novos convertidos, precisamos discipulá-los. É necessário possuir um justo sentido de proporção. Paulo ora para que o seu povo pudesse aprofundar-se nas verdades eternas. Paulo está orando para o crente ser mais crente. Paulo está orando para o convertido se converter todo dia. Paulo está orando para que a fé dessas pessoas, para a nossa fé, para que ela aumente todos os dias. Isso é obter conhecimento. Nós não podemos ser crentes inertes, que nós somos salvos, nós somos batizados, glórias a Deus, e pronto, acabou o meu ensinamento, não preciso aprender mais nada. Se ficarmos nessa inércia, nós vamos padecer. Nós vamos padecer, não podemos ficar assim. Então Paulo faz essa oração. Nós precisamos pensar, ensinar. Precisamos buscar sabedoria. E essa sabedoria vem de quem? É o próprio Espírito que dá. Agora, nossos olhos, ouvidos, coração, mente estão abertos para esse ensinamento? Precisam estar. E aí o verso 18, Paulo completa: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Paulo ora para que os corações sejam iluminados, para que possam ver. Seu coração tem zóio? Tem? Falando aqui lá do interior agora. Tem zóio? Seu coração tem zóio? Tem não, tem zóio não. O que Paulo está querendo dizer com isso? Paulo está querendo dizer que você precisa estar apto, estar aberto para receber essa informação, para receber essa iluminação no seu íntimo. A transformação começa aqui e ela vem para cá. E aí o coração é no mais íntimo do ser humano. Mas a transformação começa na mente. Por quê? Porque crente é gente inteligente. Por quê? Porque o Senhor, Ele pede para que nós tenhamos mentes transformadas, para que possamos experimentar o quê? A boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. É mente transformada. Se a mente for transformada, o coração também é. Então para com essa coisinha de se Deus tocar no seu coração. Para Deus tocar no seu coração, primeiro Ele tem que tocar a sua mente. Você tem que estar com a mente aberta para aprender dEle. Aí vem para cá. Aí vem para cá. Mas também tem um outro problema, porque às vezes quando nós falamos de mente, a gente pensa só no intelecto, né? Mas Paulo diz que você não pode conhecer a Deus somente com o seu intelecto, mas no seu íntimo. Por isso que ele fala de coração, olhos do coração, para que vocês sejam iluminados, para que a nossa mente seja iluminada. Porque não adianta saber, como eu disse, nós temos que conhecê-lo. Existem teólogos excelentes, ensinando tudo que Deus não é. Sabia? Então não é no intelecto. Eu inclusive encontrei alguns quando eu estive fazendo faculdade. E um dos professores que eu entrei em crise, por causa de uma leitura que ele pediu para a gente fazer,
Eu falei, como é que pode um homem escrever um trem desse? Professor, ele falou assim, pois é, por isso que você está aqui. Para você aprender que tem gente que não pensa igual você e você vai ter que rebater eles. Eles falam de Deus, mas não conhecem a Deus. Não é à toa, né, pastor Kleber? Que a gente estava conversando do dia que quando o seminário começa com a sala de 40 e termina com 10, 12 no máximo. Porque a metade desiste e a outra metade descobre que não é crente. Estou mentindo? Não estou mentindo, está aqui outro pastor. É verdade ou não é, pastor? A metade desiste porque não aguenta, a outra metade desiste porque descobre. Vixe, eu concordo com esse cara. Então eu não sou crente, vou parar com esse negócio. É por isso, irmãos, é por isso que isso aqui é chamado. É por isso que estudar, é por isso que ir para o seminário, é por isso que aprender é chamado. Essa não deve ser a nossa última alternativa, não é? É como o pastor Hernandes Dias Lopes gosta de dizer, o chamado pastoral, ou o chamado para o ministério, não é quando todas as portas estão fechadas e só você vê essa aberta. Não, é quando todas as outras estão escancaradas, mas você escolhe essa, porque você entende o chamado. Nós precisamos ter isso em mente, isso eu não falo só para o pastor, eu falo para o ministério, eu falo para o crente, porque nós vemos muita porta aberta. Muito caminho largo, e o Senhor Jesus diz o que acerca do caminho largo? Acerca do caminho estreito, o que Ele diz? E nós queremos o caminho largo, nós queremos a vida fácil. Então Paulo ora para que nossos corações sejam iluminados. Nada, absolutamente nada deve ser mais importante do que conhecer a Deus. Para quê? Para termos esperança nele, diz o texto. A nossa esperança não pode, não deve estar em outros deuses, não deve estar na nossa conta bancária, não deve estar na força dos nossos braços, porque os falsos deuses não vão te responder, porque eles são de pau e pedra. A conta bancária pode secar amanhã, e os nossos braços podem muito bem fraquejar também amanhã. Irmãos, esperança para o mundo é esperar que algo de melhor aconteça. Esperança para o crente é ter a certeza disso, que o algo melhor, que para nós é a esperança da glória, que nos foi prometida, isso para nós é certeza, nós só estamos esperando o dia. Nós não estamos esperando que isso aconteça. Por quê? Porque essa palavra, esse esperar, é você querer que algo aconteça de bom, não é isso? Mas essa esperança que a Bíblia fala, não é isso. Essa esperança para nós que somos crentes é ter a certeza de que isso já aconteceu na eternidade. Já aconteceu na eternidade. Nós só estamos aqui pobres, humanos, fracos, indefesos nesse sentido, só esperando que isso aconteça. Só esperando. E Paulo vai mais além. Deus nos chamou para sermos de Cristo e para buscarmos santidade nele. Gloriosa herança. Nós temos herança com Cristo. Com Cristo somos herdeiros de Deus, co-herdeiros. E Paulo quer que entendamos que nós somos para Ele, ou que nós somos para Ele em Cristo Jesus, para Deus, não para Paulo, pelo amor de Deus. O texto não fala da herança que temos somente, mas fala também da herança que somos em Cristo Jesus. Por causa de Cristo, seu Filho unigênito, somos agora considerados filhos. Em Cristo, a ira de Deus foi aplacada. Em Cristo somos aceitos e perdoados pelo Pai. Em Cristo somos amados e preciosos para Deus, mas somente em Cristo. Fora de Cristo, estamos perdidos, estamos destinados à perdição, estamos destinados à morte eterna. Somente em Cristo e com Cristo é que podemos nos achegar ao Pai. Somente com Ele. E aí agora Paulo parte para falar do poder de Deus. Do poder. Verso 19 a 23.
e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Aqui temos uma noção do tamanho do poder de Deus. Ele é incomparável, absolutamente nada pode se comparar ao poder de Deus. Ele é irresistível, imutável, imensurável, ele é pleno. Deus é o Todo-Poderoso. Vamos lembrar uma coisinha na cidade de Éfeso. Lembra que lá que eu falei no primeiro sermão, mostramos um videozinho, lá existia um templo à deusa Diana. Essa deusa, ela era muito conhecida porque acreditava-se que sobre ela, ou que sob ela, estava todo o poder de conhecimento e de autoridade. Então essa deusa era realmente uma deusa muito poderosa, segundo eles. Todos os poderes. Então ela estava totalmente ligada aos poderes de magia negra, feitiçaria e tudo mais que você quiser pôr no pacote. Essa deusa era a deusa. Em Atos 19, nos é contado que Paulo então vai para a cidade de Éfeso e começa a pregar o Evangelho. E prega o Evangelho. E aí, as pessoas creem no Evangelho e são convertidas. Adivinha o que eles fazem? Começa a quebrar as estátuas de Diana, começa a queimar os livros de feitiçaria e há um rebuliço em Éfeso. E Paulo então está lembrando eles disso. Então podemos entender aqui o porquê da importância de Paulo exaltar o poder de Deus. De outra forma, Paulo está falando, lembra de Diana? Aquela que vocês adoravam? Que vocês achavam que tinham poder sobre alguma coisa? Ela não tem poder sobre nada, absolutamente nada. Quem é o Todo-Poderoso é o nosso Deus, é o Deus a que nós servimos. É o Deus que nós servimos. É como se ele dissesse, vocês acham que essa deusa tem poder? Eu vou mostrar para você quem é que tem poder. Eu vou te falar quem é que tem poder. Você acha que você tem algum poder? Vocês acham que alguém aqui tem poder? Eu vou mostrar para vocês o que é ter poder. O verso 19, poder primeiro, com os que creem, nesse sentido, poder da salvação, porque Deus não tem poder só com os que creem, Deus é todo poderoso, Ele tem poder inclusive sobre os ímpios, mas aqui, poder para com os que creem, poder salvador. Paulo está falando do poder salvador de Deus. Nessa porção do texto nós temos uma sequência de palavras para demonstrar o poder de Deus, e que precisamos ir um pouquinho mais a fundo aqui para a gente entender o que Paulo está dizendo, porque parece que tem uma repetição de palavras. Ele fala, a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Quer dizer, a atuação da força no poder, está meio repetitivo, mas não é. É que no grego, no original, ele usa palavras diferentes para falar a mesma coisa. E quando a gente vê aqui traduzido para nós, parece que até ficou fora de sentido, mas não. Quando Paulo fala da grandeza do poder, ele usa uma palavra que significa dinamis, que significa exatamente dinamite. É o poder que acaba com tudo. É exatamente o poder da dinamite, que veio a palavra dinamite depois. É o poder que onde chega, onde bate, acaba com tudo. É o poder que quando bate em mim, em você, as amarras caem, a nossa mente é transformada, o nosso corpo é transformado e somos, para Ele, salvos para a glória dEle. É o poder de dinamite que atuou na minha e na sua vida. Depois ele fala de atuação, ou a atuação do poder, ou a eficácia do poder, que vem da palavra energeia, que significa energia. É esse poder que dá para nós essa energia, esse fôlego para continuar. A terceira palavra, para força, vem da palavra kratos, de democráticos, ou democracia, é o poder do povo, é o domínio
sobre o povo. E por último, que ele fala de novo, poder, vem de ischos, que é poder para realizar grandes coisas. Então agora faz sentido. Agora faz todo sentido. Consegue enxergar então o tamanho e a importância do poder? Esse é o poder que destrói as barreiras do mal. Esse é o poder que salva, liberta, nos dá ânimo e sustenta. Esse é o Deus que eu e você servimos. Ele destrói as barreiras do mal. Ele dá ânimo, ele salva, ele liberta, ele sustenta. Você crê nesse Deus? Nós cremos nesse Deus. Nós cremos nesse Deus. Aquele povo era escravo da bruxaria, da idolatria, dos pecados, assim como nós também uma vez éramos. Mas o poder de Deus, ao ouvirmos o evangelho da salvação, o poder de Deus através do seu Espírito então atua em nós. E somos então transformados. E é por isso que podemos declarar: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Portanto, agora livres, filhos de Deus, salvos. E não acabou aí não. Paulo vai mais longe. Onde mais nós vemos o poder de Deus? O texto nos diz: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Vemos também o poder de Deus na ressurreição. Vemos a demonstração ainda mais extraordinária de Deus, o poder na ressurreição, ressuscitando dos mortos. Esse mesmo poder, gente, o mesmo poder que Deus atuou em Cristo, ressuscitando dos mortos, Ele também atuou em nós. É o mesmo poder, porque estávamos e éramos mortos no pecado. Com Cristo somos ressurretos. Com Cristo nós somos ressurretos. É somente no poder de Deus. Esse poder Ele exerceu em nós para a nossa conversão. Onde mais Deus atuou com seu poder? Na coroação ou na glorificação de Cristo. Diz o texto que Cristo assentou-se onde? À direita do Pai. E onde o Pai está sentado? No mais alto e sublime trono. Ele atuou também esse poder na coroação, na glorificação, fazendo-se assentar à sua direita, depois de ressuscitar. Ou seja, depois de demonstrar o seu poder ressuscitando a Cristo dos mortos, Deus agora diz: vem para casa, filho, vem tomar o seu lugar, vem tomar o seu lugar. E não completa a frase não, vem tomar o seu lugar que você nunca deveria ter saído. Completa a frase não, porque não é, porque foi Deus mesmo quem o enviou, então ele deveria ter saído de lá sim, porque senão, coitado de nós. E Deus então o chama, acima de todo o governo, como cabeça da igreja, o senhorio de Cristo, acima de todos os principados e potestades, acima de todo o governo, diz o texto, como cabeça da igreja. Você acha que você tem autoridade? Você acha que tem autoridade, sim ou não? Tem autoridade? Você tem autoridade para expulsar demônios, sim ou não? Você tem autoridade para orar pelos enfermos, sim ou não? Por quê? Porque Cristo nos deu autoridade. Cristo disse: mais do que as coisas que estou fazendo, eu vou o quê? Vou dar autoridade para que vocês também façam. Mas nós só temos autoridade porque Cristo é quem atua em nós. É o poder de Cristo, é o poder de Deus atuando em nós. Por isso nós temos autoridade. Por isso nós temos autoridade. Cristo é o cabeça da igreja. A ressurreição, irmãos, ela não somente nos dá um entendimento do poder de Deus.
mas também a autenticidade do ministério do Senhor Jesus. A sua exaltação é para nós a certeza. A ressurreição e exaltação de Cristo é para nós a certeza absoluta de que o sacrifício foi aceito. O sacrifício foi aceito. O Senhor, nosso Pai, aceitou o sacrifício. E hoje nós vamos celebrar isso, nós vamos relembrar isso hoje. Vamos participar da mesa do Senhor. Glórias a Deus por isso. Irmãos, para encerrar, eu quero falar uma coisa que vocês talvez não saibam. Cristo é o Senhor da igreja. E muitas vezes, até eu me esqueço disso, sabia? Porque eu quero fazer as coisas do meu jeito. Eu quero fazer as coisas do jeito que eu gosto. Eu quero fazer as coisas do jeito que eu acho que deve ser. E aí, quando eu penso assim, ou quando eu ajo assim, ou quando eu me pego fazendo isso, eu preciso ser lembrado. Cristo é o Senhor da igreja. Ele é o cabeça. Ele é o cabeça. O dom de Deus para a igreja. Ele disse que nos daria poder. Ele disse que seríamos embaixadores. Ele disse que se nós tomássemos a nossa cruz, nós então seríamos verdadeiros discípulos. Ele disse tudo isso. Mas Ele continua sendo o cabeça. E é para Ele e por Ele que nós estamos aqui. É para Ele e por Ele. Cristo tem suprema autoridade sobre a igreja. Um dia eu ouvi alguém dizer assim: quem é que manda na sua igreja? Eu disse: Cristo. Não, você entendeu. Eu entendi. Você entendeu a pergunta? Eu falei: entendi. Quem é que manda? É Cristo. Não, mas quem é o pastor? Sou eu. Não, então é o pastor que manda. Não, é Cristo. E nem desse jeito que você está pensando, acontece, porque na verdade, para isso nós temos um time de liderança, para que nós possamos orar juntos, para que nós possamos tomar decisões juntos, justamente para não ficar na mão de um só para errar. Se errar, pelo menos erra o time todo. Né? Então, Cristo tem suprema autoridade sobre a igreja. Não fui eu, como Paulo escreveu aos Coríntios, não fui eu, nem Pedro, nem Apolo, e nem qualquer outro que foi crucificado. Mas Cristo foi crucificado. A Ele toda a honra e toda a glória. Cristo e a igreja estão unidos e precisam estar unidos, assim como a cabeça está unida ao corpo. Existe muita gente que se diz cristão e não está unido à igreja. Existe muita gente que se diz servo de Deus e não está unido à igreja. Essas pessoas estão, infelizmente, sinceramente erradas. Porque Cristo e a igreja estão unidos, assim como a cabeça está unida ao corpo. Existe a necessidade, sim, de estar unidos à igreja. Paulo quer que nós enxerguemos, irmãos, que do jeito que ele começa a primeira parte falando das bênçãos que recebemos em Jesus, agora na segunda parte ele quer que tenhamos a certeza de que conhecemos as bênçãos que temos em Jesus e de onde elas vieram. Em toda e qualquer circunstância, Paulo termina o texto. Quando finalmente nós entendemos que esse poder trabalha em nosso favor, esse poder não trabalha contra nós, esse poder trabalha em nosso favor. É o poder de Cristo para a igreja, pela igreja. Nós é que trabalhamos contra, nós é que saímos do trilho, nós é que viramos as costas. Esse poder trabalha a nosso favor. Quando nós finalmente entendermos isso, nós seremos então o povo mais feliz dessa terra.
Onde nós temos encontrado, onde nós temos buscado a nossa felicidade? Eu já avisei você, se você acha que casar é ser feliz, você fique solteiro. Se você acha, ó, o pastor até olhou para mim, pastor, você já sabe, pastor, você já sabe. Mas, por quê? Porque a felicidade não está no cônjuge, a felicidade está em Cristo. A felicidade não está na casa nova, no carro novo, a felicidade está em Cristo. E nós somos extremamente inconformados. Inconformados. Vou te dar um exemplo meu. Você sabe que eu gosto de tecnologia, certo? Em dezembro, eu tinha lá uma TV de 40 polegadas, comprei uma de 50. Não tem nem 6 meses, já estou achando a televisão pequena. Porque nós somos inconformados. Você compra um carro, comprei um carro novo, glória a Deus, daqui 6 meses já está olhando o outro. Nós já estamos olhando o outro, só se for o Juarez, que é mão de vaca que não olha. Só olha, só olha. Se for o Juarez, ele só olha, lamca a testa e vai embora. Mas nós somos assim, irmãos, inconformados. Pegou o iPhone 12 ontem, mas já está esperando sair o 14 daqui 3 meses para pegar. Porque nós somos assim, nós somos imediatistas, inconformados. Porque nós achamos que a nossa felicidade está nessas coisas. Quando nós entendermos que a felicidade não está nessas coisas, nem mesmo nas pessoas, aí nós seremos o povo mais feliz da terra. Sabe por quê? Porque a nossa herança está em Cristo e a nossa herança é Cristo. E tudo que nós temos vem dele, e tudo que nós não temos também é porque ele não quer dar. Nós precisamos entender essas coisas. Vocês sabem que uma das coisas que e agora eu quero compartilhar uma coisa pessoal com vocês sabem que um dos meus sonhos era ser pai. Em um determinado momento, parece que eu ouvi Cristo sussurrando, não vai acontecer. E eu fiquei em crise. Comigo mesmo, mas eu não fiquei em crise com Cristo. Sinceramente, eu não fiquei. Eu não fiquei, Senhor, por quê? Senhor, por quê? Senhor, por quê? Eu fiquei em crise, talvez, com algumas coisas que eu vejo. Fiquei em crise com a humanidade, fiquei em crise com algumas coisas que eu vejo. Falei, poxa, tanta gente aí que não cuida, que não quer saber dos filhos, que dá o filho para adoção, que não quer saber de nada, e eu que quero ter, quero cuidar, quero amar, não tenho. Mas o meu negócio não era com Deus, meu negócio era com a humanidade. Eu queria matar todo mundo. Né? Mas e aí, Cristo me deu aquela paz, sabe aquela paz que excede todo o entendimento? E eu sentei com a minha esposa e falei, amor, eu estou em paz. Eu estou em paz. Está tudo bem. Está tudo bem. E aí, passou um tempinho, a Lari veio e falou que estava grávida da Mari. E aí, pronto, Deus encheu minha casa de menino sem nem eu ter. Pronto, é assim que Deus faz. E, sinceramente, sabe quando você ouve aquele sussurro dizendo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Então, assim, hoje eu falo com o coração aberto para vocês que eu não tenho problema nenhum mais com isso. Não tenho nenhum tipo de restrição, nenhum tipo de mágoa ou arrependimento ou coisa parecida, porque aí a gente fica se perguntando, né? Por que a gente não tentou antes? Por que não isso? Por que não aquilo outro? Por que não? Porque no final das contas é a vontade de Deus e ponto final. Ele é soberano. E quando nós descansarmos nesse poder, irmãos, quando finalmente nós descansarmos nesse poder, a ansiedade, os problemas, as preocupações, elas vão embora. Elas vão embora. O pecado não vai ter mais poder sobre nós. Porque a ansiedade, a preocupação, o querer coisas, nos levam a pecar. Elas nos levam a pecar. O tempo todo. Todo o tempo. Mas quando nós entendemos que nós precisamos e devemos descansar no poder de Deus, todas
todas as coisas se encaixarão. Porque tudo vem dele, tudo depende dele. Precisamos entender isso. E agora? O que nós vamos fazer com essas informações? O que nós vamos fazer com isso? Dr. Martin Lloyd Jones, escrevendo sua tese, porque é uma tese em Efésios, né? É uma tese. O homem, só no capítulo 1, escreveu um livro dessa grossura. Eu comecei a ler, né, tem uns 2 meses, e é em inglês, então você toma um pouco mais de tempo para ler, com certeza, o livro que eu tenho é em inglês. E eu lendo o verso 1, aí eu li umas 20 páginas, continuo no verso 1, falei, meu Deus, esse homem não para. Né? E eu fui lá para a página 730 para achar ele falar alguma coisa do verso 16. Isso é para nós entendermos o quão rica é a palavra do Senhor. E como Deus usou esses homens para nos abençoar. Coitado de nós, né, pastor Kleber? Coitado de nós. E ele disse o seguinte, falando dos Efésios, da carta aos Efésios. Irmãos, não devemos nunca nos esquecer que Efésios é uma carta pastoral. E o seu propósito é chamar a atenção para a vida cristã na prática. Ela não é e não pode ser entendida como um tratado teológico. Pois o objetivo de Paulo é ajudar, encorajar e fortalecer os crentes em suas vidas cotidianas. Nós precisamos olhar Efésios assim. É assim que nós precisamos olhar Efésios. Não só Efésios, mas toda a Bíblia, mas eu estou falando particularmente em Efésios. Precisamos colocar a nossa confiança naquele que é o Todo-Poderoso. Ele é todo-poderoso. Ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou pedimos. Infinitamente mais. Você pediu para ser salvo? Duvido. Duvido que tenha alguém aqui que pediu para ser salvo. Porque no nosso pecado nós não temos condições de fazer esse pedido. Mas o Espírito Santo, que atuou em nós, ao ouvirmos o Evangelho da salvação, te empurrou. E quando você viu, você estava lá na frente, ajoelhado, chorando, babando no chão. Porque é Ele que atua em nós. É Ele que atua em nós. Então, irmãos, que tenhamos essa certeza do poder de Jesus na ressurreição, na salvação e na nossa santificação, todos os dias, no nome dEle, Todo-Poderoso, nosso Senhor glorificado, exaltado, assentado acima de todo o trono. E hoje nós vamos aqui lembrar disso que Ele fez por nós. Amém? Amém. Amém.